uma espécie de drible, né? Uma vez que o passaporte, o documento que todo mundo que não é da política tem, foi entregue por determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas, como ele estava explicando para a gente, esse drible veio por meio daquilo que lhe dá uma prerrogativa por ser parlamentar de tentar uma saída do Brasil via diplomática. Tentou, conseguiu, mas uma hora tinha que voltar para o Brasil. E isso pode ser interpretado como um desrespeito a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que não custa lembrar, a gente teve uma decisão de recusar o recurso que tinha sido apresentado pela defesa de Marcos Duval lá no início do ano e que foi uma decisão de uma turma, não foi uma decisão única e exclusiva do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele dribla com isso, uma vez que ele está também sem a permissão de ter acesso a esses ambientes das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, ele dribla porque ele utiliza uma prerrogativa e ele coloca de forma a dar publicidade a isso através das postagens que foram feitas e que mostram que ele estava nos Estados Unidos. Então, era esperado que a qualquer momento em que ele pisasse de novo no Brasil, ele poderia eventualmente até ser preso. E aí é um ponto interessante da gente observar como que tem sido o ponto de análise do ministro Alexandre de Moraes, e não tem como não fazer um paralelo também com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem uma situação em que Bolsonaro teve impostas medidas cautelares. O uso da tornozeleira eletrônica é apenas uma dessas medidas cautelares. Uma vez que há desrespeito de alguma medida cautelar, independente de quem seja a pessoa em questão, investigado, réu, você pode ter, por qualquer tipo de juiz, essa análise de que, bom, o próximo passo, então, é a prisão, se uma cautelar foi desrespeitada. Então, agora, no senador Marcos Duval, ele desrespeitou um passo anterior, é colocada uma medida cautelar, como a tornozeleira e outras medidas que podem ser aplicadas também diante dessa situação, e em um eventual novo desrespeito, o senador Marcos Duval pode correr o risco de ser preso. A defesa, ciente disso, no dia 31 de julho, apresentou um pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para também evitar uma chance de prisão do senador Marcos Duval. Importante a gente lembrar também o contexto em que se dá tudo isso, né? O parlamentar integrava um grupo que fazia uma espécie de ultimato, uma espécie de intimidação contra policiais federais. É nesse contexto que a gente tem essas medidas todas sendo aplicadas. E outra semelhança que se vê com os casos do ex-presidente Jair Bolsonaro é que a gente tem um tom político de alegar que há uma perseguição do senador Marcos Duval, assim como a gente escuta do bolsonarismo quando se refere a Jair Bolsonaro e outros nomes do bolsonarismo. Então, eles se colocam como perseguidos politicamente e pelo mesmo magistrado, pelo mesmo ministro, que é o ministro Alexandre de Moraes. É outra tática similar. Essa questão do passaporte diplomático, Clarice, é importante explicar também. É um passaporte que ele precisa comunicar à casa da qual ele faz parte, que é o Senado Federal, que ele vai usar e vai deixar o país. Mas ele não precisa da autorização do Senado. Isso simplesmente é mandado para os conformes ali no Diário Oficial do Legislativo e fica publicado. O Senado não precisa autorizar esse uso e essa saída do Brasil utilizando esse documento pelas vias diplomáticas. Então, isso também é importante da gente explicar, que em nenhum momento houve qualquer tipo de anuência do Senado Federal, porque não é isso que está previsto, é simplesmente uma comunicação e com isso ele deixou o país e agora volta nessas condições de aplicação de cautelares que, caso sejam desrespeitadas, podem escalar para algo ainda maior, como uma prisão. Ciente disso, a defesa está tentando já tomar essas medidas, como tomou no dia 31 de julho, como esse habeas corpus que a gente citou.